Agora que a gente terminou o protótipo, vamos começar a escrever o código dessas telas. Esse vídeo é uma continuação. Se você não viu o primeiro, clica no card aqui em cima que eu te mostro como é que foi o processo de organização de todas essas ideias. Agora a gente vai programar em Next. Se esse é o seu primeiro projeto, pausa o vídeo e lê a descrição. Volta aqui quando você tiver instalado o Node e o VS Code. A ideia principal do front-end é literalmente mostrar para o usuário as informações do nosso banco de dados de uma forma mais bonita, mais organizada. E a gente busca essas informações por meio da API do Next. Mas o nosso back-end principal, que vai enviar as informações para o banco de dados, é em Python. Então, como eu expliquei no vídeo da organização, o back-end em Python vai servir as informações para o banco e o nosso front-end vai buscar essas informações lá no banco. Então, dessa forma, o nosso usuário consegue ver todos os posts do nosso blog e clicar em cada um deles para ler ele de forma completa. Então, pessoal, esse aqui é o front-end do nosso blog. Eu estou utilizando a versão 14 do Next. Se você não conhece nada sobre essa tecnologia, eu vou deixar a documentação deles aí embaixo na descrição. Mas se você quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre isso, deixa nos comentários também, que eu posso produzir para vocês. Aqui então a gente tem o início, todos os posts, e quando eu quero acessar um post específico, eu clico nele aqui e ele vai me exibir o conteúdo desse post. O banco de dados não está pronto ainda, a gente vai criar ele no próximo vídeo. Por isso eu estou utilizando esse sample aqui, que é um JSON exatamente igual ao retorno que o banco de dados vai informar para a gente. Então eu tenho a API do Next aqui, que faz toda essa chamada para a gente. Ao invés de me conectar com o banco, eu me conecto com o meu arquivo JSON. Isso aqui não está pronto ainda. No próximo vídeo a gente faz a conexão e eu mostro para vocês como é que é a conexão real com o banco. Mas por enquanto, se eu mandar uma requisição GET aqui para minha API, ela vai me retornar o conteúdo de cada post. As minhas rotas são API/posts, onde eu tenho todos os posts do meu blog. Se eu fizer uma requisição para /latest aqui, eu tenho os 3 últimos posts, ou seja, os 3 mais recentes, né? E se eu substituir esse latest aqui por alguma ID, eu tenho o conteúdo inteiro de um post específico. Na minha página inicial, então, eu primeiro faço a requisição para os meus posts mais recentes. Isso no código fica dessa forma. Então, eu faço essa chamada aqui e depois renderizo a minha homepage. Se ela tiver algum conteúdo, ela vai retornar dessa forma aqui que vocês estão vendo. E se não, ela vai exibir um erro. A gente consegue simular esse erro retornando um objeto vazio aqui na nossa API. Ele diz que nenhum post foi encontrado. Percebe que aqui no blog, essa parte de cima aqui, ela é reutilizada em mais de uma página. Então, tanto aqui no início, como em todos os posts e em um post específico, a única coisa que muda é esse texto aqui. Por esse motivo, eu criei um componente, que seria esse page hero aqui. As informações, como o título, por exemplo, eu passo por parâmetros. É dessa forma que eu uso o mesmo componente em páginas diferentes. Eu exibo isso e o estilo desse componente está todo feito nesse arquivo. Então, se eu quiser alterar alguma coisa, eu mudo em um só lugar. Isso evita o código duplicado, deixando muito mais fácil a parte de manutenção. Se a chamada para minha API der certo, eu vou renderizar esse post container aqui, que é só uma div onde eu faço o espaçamento desses retângulos e para cada um dos posts eu exibo um desses retângulos, que recebe também por parâmetros o conteúdo desse post. Então aqui eu recebo a ID, o título, o conteúdo dele e quando ele foi criado. Dentro desse retângulo, ele também é um componente. Então o estilo dele está todo aqui, eu só preciso editar em um lugar para ele ser replicado várias vezes ao longo do meu projeto. Percebe que a data de publicação ela é customizada. Então se ele foi publicado na mesma data que eu estou acessando o blog, ele vai entender que é hoje e vai exibir essa mensagem diferente aqui para o usuário. Se for antes de ontem, aí sim ele coloca a data completa, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Isso é feito a partir dessa função. Então aqui eu pego a data e faço toda a validação para exibir de forma mais legível para o meu usuário. Essa função aqui ela vai basicamente remover o Markdown do conteúdo do meu blog. Percebe que aqui está bonitinho, com um espaçamento e uma letra maior e menor. Isso é o Markdown. Na minha API aqui eu também consigo ver isso. O que essa função faz é deixar o conteúdo menor para ele ser exibido em apenas 2 linhas. E, além disso, ele vai remover essa questão de hashtag, asterisco e assim por diante. Isso também torna mais legível para o meu usuário entender o que está acontecendo aqui. Na página de todos os posts, ela funciona basicamente da mesma forma, só que ao invés de limitar para 3 posts mais recentes, eu mostro todas as publicações do meu blog. Então eu mando a requisição para minha API aqui e renderizo a página basicamente da mesma forma que a página inicial. Nessa aba de contato aqui, ele vai basicamente mandar para o meu site pessoal
vocês podem editar tudo isso que vocês estão vendo aqui a partir do código. Então, dá para alterar esse contato aqui para alguma outra coisa. As minhas redes sociais aqui também, vocês podem deixar de vocês, ou como vocês quiserem, vocês podem alterar isso aqui depois. Quando eu vou para uma postagem específica, isso fica um pouco diferente. Percebe que a minha ID é passada a partir da minha URL. Então, se eu vier para posts/1, ele vai exibir o conteúdo do post 1. Se eu for para posts/2, ele vai para o 2 e assim por diante. Se eu tentar buscar alguma coisa que não existe, modificando a URL aqui, ele vai dizer que o post não foi encontrado, me redirecionando para a página 404. Então eu posso voltar aqui em todos os posts e acessar algum post que já existe para conseguir ver o conteúdo dele. Essa questão da rota funcionar com a ID que eu estou buscando no Next é dessa forma. Então eu tenho essa pasta posts aqui, que é referente à minha rota /posts no front-end, e depois eu tenho essa pasta ID entre chaves aqui. O que significa isso? Essa página ela tem acesso aos parâmetros da URL. Isso significa que depois de /posts eu posso receber uma ID. Se eu colocar 2 aqui, ele vai entender que o meu parâmetro ID é 2, vai fazer a chamada para a minha API /posts/ID que eu busquei, e se ela funcionar, ele vai exibir o retorno correto para mim. Se não, por meio desse código aqui, eu redireciono o usuário para a página de não encontrado, que é o 404, né? Quando a chamada for executada com sucesso, eu retorno esse single post page, que também recebe os meus parâmetros de título quando ele foi criado e assim por diante, e o estilo dele está todo descrito aqui. Então também tem o meu page hero, meu subtítulo e assim por diante. No meu código eu tenho um arquivo de tipografia. Isso significa que se eu quiser criar um título, por exemplo, eu simplesmente importo do meu arquivo de tipografia o estilo do título. Isso vale também para subtítulo, pequeno ou algum texto muito grande. Eu faço isso porque isso deixa tudo muito mais padronizado no meu código, inclusive para responsividade. Então, se a tela for menor, o texto tem que ser menor também. Tudo isso eu defino dentro desse arquivo de tipografia. Então, se eu quiser um título maior ou menor, eu não vou criar um H1, H2 e assim por diante em cada tela. Eu vou simplesmente importar dessa tipografia aqui. Na página do post específico, tem uma coisa que é diferente das outras. Eu também pego esse page hero aqui, só que com o conteúdo dele, eu tenho esse full post. Isso significa que eu vou pegar o conteúdo desse post, mandar para esse componente, e aqui eu vou utilizar uma biblioteca chamada React Markdown, que eu vou pegar um código em Markdown, como esse aqui, por exemplo, que tem o hashtag aqui e todas as questões de edição de texto, onde eu posso modificar ele para ele ficar mais bonito, como vocês estão vendo aqui na direita, porque dessa forma o GPT vai me retornar um texto em Markdown, que vai ficar salvo lá no banco de dados, e assim a estilização da postagem desse blog é feita automaticamente por meio dessa biblioteca aqui. Então isso torna tudo isso muito mais fácil. Algumas questões específicas do meu código aqui, vocês podem perceber no globals.css. Aqui eu tenho algumas fontes que eu importei dentro do meu layout. Tenho também as cores do projeto. Nesse caso ele não tem o tema escuro, mas se vocês quiserem vocês podem implementar também. E algumas questões aqui sobre as animações, né? Vocês podem perceber que quando eu passo o mouse por cima de alguma coisa, ele tem uma animação para ir para cima, por exemplo, ou esse underline aqui na documentação, ou inver tudo. No meu layout geral, que vai englobar todo o meu projeto, eu defini o metadata aqui, que é basicamente aonde que o meu blog está hospedado. Eu vou colocar nesse domínio aqui. Eu defino também o template do título da tela, então se eu tiver no início, ele vai mostrar início blog do MTS. Se eu tiver em todos os posts, ele vai mudar para isso aqui. E também, se eu tiver em algum post específico, ele vai mudar o título da aba para o título do post. Isso é bem legal e funciona dessa forma aqui. Aqui na minha página de posts, eu tenho esse layout também. Eu faço uma chamada para minha API para buscar o título do post com a ID específica. Se não tiver nenhuma, ele vai me retornar para o 404, dizendo que não foi encontrado. Agora, se tiver, eu vou utilizar essa função de gerar o metadata com base no retorno dinâmico que eu tenho da minha API. Eu faço isso por meio do Generate Metadata, que é um padrão do layout do Next. Além de tudo isso, eu tenho mais alguns componentes aqui, como por exemplo esse hoverlink, que é basicamente essa questão de deixar o underline. Então eu não preciso reutilizar código em nenhuma parte do meu projeto, já que está tudo componentizado da forma que tem que ser.
Tenho também esse arquivo de utils aqui, que lida com todas as minhas funções. Então eu tenho essa função para limitar o tamanho do texto, eu tenho para tirar o markdown do meu texto e, por fim, formatar a data aqui para dizer se é hoje, ontem e assim por diante. No arquivo de tipos do meu projeto, eu tenho esse post data props, que é basicamente o que vai retornar do meu banco de dados. Aqui eu defini o nome da variável e o tipo dela. Isso aqui é muito importante porque eu utilizo isso aqui no meu código todo. A minha API vai retornar um objeto nesse formato, o meu front-end vai consumir esse objeto também nesse formato. Isso é importante estar bem padronizado também. Por fim, nas minhas variáveis de ambiente, eu só preciso do link do meu blog aqui nessa base URL. Isso funciona porque eu preciso chamar a minha URL no momento que eu estiver gerando o título da aba de um post específico. Se eu tiver em ambiente de desenvolvimento, como é o nosso caso, ele vai mandar para localhost. Se não, ele vai mandar para o link que eu defini nas variáveis de ambiente. Perceba que, assim como essa pasta mock, ela não está sendo enviada para o GitHub. Quando vocês baixarem o projeto aí, isso não vai estar incluso. Isso porque eu defini aqui no git ignore que eu não quero mandar isso para o meu repositório. Então, quando a gente for fazer o deploy lá na frente, eu também vou mostrar isso para vocês, a gente vai definir as variáveis de ambiente dentro do servidor que a gente for fazer o deploy do projeto. Para finalizar essa parte do código aqui, eu vou mostrar a navbar para vocês. Podem perceber que o nosso blog ele é responsivo. Então, se eu vier aqui numa tela menor, percebe que a navbar ela vai mudar para aquele menu que exibe quando você estiver acessando no celular, por exemplo. Clicando aqui eu tenho acesso às mesmas coisas que eu teria se eu tivesse no desktop, só que de forma mais organizada aqui para um formato de tela menor. Isso funciona por meio desse arquivo navbar aqui. Eu importo ele aqui no layout, isso significa que por meio de toda a minha aplicação, o navbar vai estar presente. Então aqui eu especifico todo o estilo dele, para onde que vai também cada link aqui em cima. Então, se vocês quiserem mudar aqui o TikTok link, por exemplo, coloca o TikTok de vocês aqui, que quando a pessoa clicar, ela vai abrir o perfil de vocês. Mas, como eu já disse, vocês podem alterar isso aqui do jeito que vocês quiserem, como ficar melhor para vocês. É bastante coisa, hein? Se você quiser ver como é que a gente vai criar o banco de dados, clica nesse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve para mais conteúdos de programação.